Na aula de hoje, nós iremos efetuar exercícios referentes a lentes esféricas, dando complemento ao conteúdo de lentes, falando sobre o uso da equação de Gauss. Essa sequência de exercícios traz como primeira abordagem relembrar com você os aspectos das lentes. O que são lentes? Lentes são dispositivos ópticos, amigos, que eles refratam a luz. Ao contrário dos espelhos que trabalham com a reflexão, as lentes, elas utilizam o fenômeno da refração, que nada mais seria do que a passagem de um raio luminoso de um meio para outro. Essas lentes podem aparecer ou podem se apresentar com bordas finas ou bordas grossas. As lentes de bordas finas são denominadas de lentes convergentes, enquanto que as lentes de bordas grossas são chamadas de lentes divergentes. Para efeitos matemáticos, a equação de Gauss é a mais importante. A equação de Gauss é essa daqui, ó. 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', onde f é a distância focal, p é a posição em relação ao objeto e p' a distância em relação à imagem. Eu também posso adequar essa fórmula e utilizar a distância focal igual produto das distâncias dividido pelas somas. P vezes p' dividido por p mais p'. O item de número 3 nos traz o aumento linear transversal. O que seria isso? Saber o comportamento da formação da imagem. Saber quanto a imagem aumentou, quanto a imagem diminuiu. Eu posso fazer a imagem dividido pelo objeto, ou posso fazer a distância da imagem dividido pela distância do objeto. I sobre O ou menos P' sobre P. Isso aqui permite-nos uma terceira relação. I sobre O igual a menos P' sobre P. Relação essa que eu sou muito, vamos dizer assim, fã, porque ela evita que você faça muitos cálculos. Você pode utilizar uma única estrutura para responder um exercício sem queimando etapas, né? Com relação aos sinais, se o aumento linear transversal for um resultado positivo, significa que a imagem é direita. Se ele for um número negativo, significa que a imagem é invertida. Se o número for inteiro, significa que ele é tantas vezes maior do que o objeto. Se for uma fração, tantas vezes ele for menor. Seja mais claro. Se eu colocar assim, ó, 1/5, se eu colocar 3, significa o que aqui? Que a imagem é 5 vezes menor do que o objeto. O que significa aqui? Que a imagem é 3 vezes maior do que o objeto. Para efeito de sinais, é interessante a convenção que a gente utiliza. O F positivo significa lente convergente e o F negativo, lente divergente. O P positivo é objeto real, enquanto que o P negativo é objeto virtual. O P', imagem virtual, se você tiver o P' negativo, e imagem real se tiver o P' positivo. E a imagem positiva significa que a imagem é direita e negativa invertida. Isso aqui também vale, sabe para quem? Para o aumento linear, que acabamos de ver. Coloquei aqui algumas questões para a gente poder trabalhar. Veja, um objeto linear transversal de certo tamanho colocado a 30 centímetros de uma lente divergente, distância focal 20. Bom, qual é a posição da imagem? P'. Qual é o aumento linear? O A. Como é que eu posso fazer isso? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu vou ficar com 1 sobre 20 igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Se você dá uma olhada, aparentemente está tudo certinho e não está. Como assim, Ivan, que não está tudo certinho? Você colocou 1 sobre o F, 1 sobre o P, 1 sobre P'. Você leu um detalhe bem aqui? Que lente é essa? Lente divergente, amigos. Lente divergente, a distância focal é negativa. Então você tem que colocar um sinal de menos. Se você não fizer isso, você erra o exercício, tá? Cuidado. Joga essa fração para cá, você vai ficar com quem? Com menos 1 sobre 20, menos 1 sobre 30, igual a 1 sobre P'. O mínimo aqui dá 60. Divide embaixo, multiplica em cima. 60 por 20 dá 3. 60 por 30 dá 2. Menos 5 sobre 60, igual a 1 sobre P'. Você pode simplificar ou multiplicar cruzado. Menos 5P' igual a 60. 5P' igual a menos 60, porque eu posso multiplicar isso aqui por menos 1. P' vai ser menos 60 dividido por 5. Vai dar quantos centímetros de distância da imagem? 12. O que significa esse sinal de menos?
natureza virtual. E o aumento linear transversal? Você pode fazer menos P' sobre P, porque você tem os dois. Vai ficar menos 12 dividido por 30. Vai ficar 12 dividido por 30. 12 dividido por 3 é 4. Por 30, 0,4. Não há necessidade de colocar nenhuma unidade para o aumento linear transversal. Segunda questão que eu trouxe para você diz assim: um feixe de luz de raios paralelos que incide sobre uma lente convergente delgada é refratado e converge para um ponto localizado a 10 cm da lente. Quando um objeto real é colocado a 20 cm à esquerda dessa lente, a imagem que se formará vai estar onde? Bom, eu tenho a distância focal que é 10 centímetros. Eu também tenho aqui a posição do objeto que é 20. Eu vou descobrir a posição da imagem. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre 10. Como aqui ele fala em lente convergente, o sinal não precisa mexer. Igual a 1 sobre 20, mais 1 sobre P'. 1 sobre 10, menos 1 sobre 20, igual a 1 sobre P'. O MMC entre 10 e 20 é 20. 20 dividido por 10 dá 2. 20 dividido por 20 dá 1. Vou ficar com 1 sobre 20 igual a 1 sobre P'. Então, quanto é meu P'? 20 centímetros. Amigos, para que a gente possa ter essa situação, o que é que a gente vai ter na formação dessa imagem? Como ela está com distância focal 10 e está colocado a 20 centímetros da lente, significa que ela está... Aqui é a distância focal, está aqui o aumento, aqui o ângulo principal, que o objeto está aqui do lado esquerdo e que a imagem vai ser formada onde? À sua direita, na verdade, à direita da própria lente. Então eu vou procurar uma afirmativa que diga que a imagem vai estar a 20 centímetros e à direita. Tá? Então seria a letra D. Questão de número 3, ele traz um desenho de uma lente convergente. Um objeto está colocado a 30 centímetros dessa lente e a distância focal é 10. Então a distância focal é aqui, ó. O objeto está antes do anteprincipal. Quando a gente estuda o comportamento das imagens, se você buscar pela memória, eu ensinei para você que objetos antes do anteprincipal formam imagens reais invertidas e menores, sobre o anteprincipal real invertidas e iguais, entre o anteprincipal e o foco reais invertidas e maiores, sobre o foco imagem própria e entre o foco e a lente imagens virtuais direitas e maiores. Aqui a gente tem que descobrir a posição da lente, da imagem formada, usa 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 30, né? É 1 sobre 30 que você tem aí, né? Mais 1 sobre P'. 1 sobre 10 menos 1 sobre 30 igual a 1 sobre P'. 30 por 10 dá 3, 30 por 30 dá 1. Quando eu diminuir aqui vai ficar 2 sobre 30 igual a 1 sobre P', eu vou cruzar. P' vai ser 30 dividido por 2. P' vai ser 15 centímetros. Tá? 15 centímetros. A resposta à questão número 3. Questão de número 4. Sabe-se que a imagem de objeto real, conjugada por uma lente delgada, é 3 vezes maior do que o objeto. Imagem 3 vezes o tamanho do objeto. E se forma a 120 centímetros da lente. P' igual a 120. Qual a distância focal? Um detalhe importante que é o seguinte. Para uma imagem ser 3 vezes maior e ela ser uma imagem de um objeto real, essa imagem certamente vai ser uma imagem invertida. Porque para ela ser uma imagem direita e maior, ela teria que ser uma imagem virtual. Então aqui é uma imagem invertida. Se ela é invertida, o meu I tem um sinal de menos. Então esse continho aqui, ó, I igual a 3 vezes o objeto, você vem aqui e coloca o menos. Olha que interessante. O que é que tem mais de interessante aqui neste exercício 4? Bom, como eu não sei a distância focal e também não sei o P, a sugestão que eu te dou é que você trabalhe com as relações do aumento linear transversal. Tá lembrado quais são? I sobre O menos P' sobre P.
Junte essas duas numa só. I sobre O menos P' sobre P. Vai ficar como? Menos 3 vezes o objeto sobre o objeto igual a menos P', que vai ficar quanto aqui? Menos 120 sobre P. Cancelo aqui, ó. Menos 3P igual a quanto? Menos 120. Vou multiplicar por menos 1, vai ficar 3P igual a 120. Quanto é que vai ser meu P? 120 dividido por 3. Posição do objeto, 40 centímetros. A pergunta é essa? Não. O aluno apressado, ele vê o 40 e vê um 40 bem aqui na letra B, quer marcar. Perguntou a distância focal, amigos. Eu vou usar aquela relação da distância focal, que é a equação de Gauss, que a gente não usou ainda nenhuma vez. Produto dividido por soma. É a mesma coisa. Vamos que eu quis fazer por aqui, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Vai dar a mesma coisa, Mariazinha. Fica tranquila. Então aqui eu vou ficar com 40 vezes 120, dividido por 40 mais 120. Isso aqui vai dar 4.800, dividido por 160. Vou cancelar o zero. 48 por 16 dá 3, 480 vai dar 30. A resposta da questão 4 seria a letra C. Na questão de número 5, eu trouxe uma questão que foi cobrado pelo ITA e diz o seguinte: um objeto tem altura 20 centímetros, está localizado a uma distância 30 centímetros de uma lente, P igual a 30 centímetros. Esse objeto produz uma imagem virtual de altura 4, imagem 4. A distância da imagem à lente, P', a distância focal, o F, e o tipo de lente, ou seja, 3 perguntas. Bom, para começo de conversa, para eu fazer um exercício desse, é necessário que eu utilize o aumento linear transversal. Seria interessante você fazer isso aqui, ó, I sobre O, igual a menos P' sobre P. Como eu já te sugeri anteriormente, esta relação evita a maior quantidade de cálculos. 4 sobre 20 igual a menos P' sobre 30. Eu vou cancelar aqui esses zeros e vou simplificar também o 4 com 2, fica 2 e 1. Quando você multiplicar cruzado, vai ficar menos P' igual a 6 centímetros. Então, a minha posição é de 6 centímetros em relação à lente. Vamos que esse sinal de menos é porque a natureza é virtual. Então, 6 centímetros já eliminava a letra B e a letra E, que estava falando lá 1,7. Tá, vamos lá. O que você vai fazer agora? Bom, diante das informações que eu tenho, eu posso descobrir o F. F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Outra maneira de fazer, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Qual eu escolho? Que você se sentir mais seguro. Eu vou fazer com essa primeira porque eu sempre faço com essa segunda equação de Gauss. Eu vou usar essa daqui para você se sentir seguro, tá bom? Quanto é o nosso P? 30. Quanto é o P'? Menos 6. Sobre 30 somado com quanto? Com menos 6. Eu vou ficar com menos 180 dividido por 30 menos 6 dá 24. Quando eu dividir 180 por menos 180 por 24, eu vou encontrar 7,5. Esse sinal de menos aqui é porque a minha lente, se tem a distância focal negativa, é uma lente de bordas grossas, é uma lente divergente. Então eu tenho aqui, primeira pergunta, posição da imagem, 6 centímetros. Segunda pergunta, distância focal, menos 7,5. Terceira pergunta, tipo de lente, lente divergente. Responderíamos, portanto, a letra C. Com isso a gente encerra essa bateria de exercícios. Eu espero que você refaça as tarefas vistas hoje e procure se aprofundar nos assuntos que a gente tem trabalhado. Valeu, um abraço.